Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Está me ouvindo? Tá legal. Bom, vou projetar minha tela aqui, né? Bom, pessoal, retomando o nosso cronograma, né? Então, só para que vocês tenham noção de como que a gente já está avançando na disciplina, né? Então, hoje a gente vai ter aula sobre amostragem e perfil amostral, né? Então, nós vamos avançar mais duas variáveis da planilha, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Na semana que vem, a gente vai ter a última aula sobre a planilha, que é sobre instrumentos e procedimentos de coleta de dados. Na semana seguinte, a atividade avaliativa, né? E aí, a partir do dia 21 de abril, ou seja, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, né, nós vamos entrar aqui no momento de supervisão, né, ou seja, no momento onde vocês vão estar fazendo análise dos artigos propriamente ditos, né, claro, como eu sempre falo, essa análise já tem que ter começado, é importante que vocês já pratiquem, mas formalmente esse vai ser o período, né, onde vocês vão estar realizando a bibliometria propriamente dita. São 4 aulas, né, então um mês de análise, onde as nossas aulas vão ser aulas exclusivamente de supervisão, tá, sobre a planilha, então baseado no preenchimento da planilha, as dúvidas que os grupos têm, né, e assim por diante. Para no dia 19 de maio, a entrega da planilha. Então, vejam que de 15 aulas, hoje já é aula 8, né? Então, a gente está inaugurando hoje a segunda metade da disciplina, né? Estamos aí já caminhando realmente para a parte final, né? Então, como eu falei, a gente vai hoje avançar mais duas variáveis, que são amostra e perfil amostral, né? Então, está aqui a planilha. A gente já avançou bem, né? E hoje a gente vai dar conta aqui de mais essas duas variáveis aqui, né? De modo que na próxima aula a gente finaliza com as outras duas e avançamos o restante do conteúdo, tá? Conforme eu já falei. Então, se atentem, tá? Estamos aí indo para a parte final da disciplina, né? Entrega, análise, bibliometria. Então, se liguem aí, né? Porque é um período importante. Bom, vamos continuar então, né, falando de características metodológicas de um relato de pesquisa, né, e falando agora de amostragem, né, ou de técnicas de amostragem, né. O que é a amostragem em pesquisa, pessoal? Primeira coisa que vocês sempre têm que se lembrar, né, você só vai ter amostra em uma pesquisa que é empírica, tá? Então, por quê? Porque a amostra é a unidade da onde você vai extrair os seus dados, né? Então, essa unidade podem ser pessoas, então você pode fazer uma entrevista, aplicar um questionário, extrair essas informações das pessoas. Essa unidade de análise pode ser país, né? Pode ser empresa, pode ser cidade, pode ser artigos, como é no caso de vocês, né? Então, vocês estão fazendo uma pesquisa bibliométrica, que é uma pesquisa empírica, que tem como amostra a unidade do tipo artigo, né? Então, quando a gente fala de amostragem, a gente está se referindo a da onde nós vamos extrair as nossas informações, né? De qual tipo de unidade, de qual amostra, né? E a técnica de amostragem, ela vai definir basicamente duas coisas sobre a pesquisa, né? Primeiro, quais foram os critérios que você utilizou para escolher aquela sua amostra, ou seja, aquela unidade da onde você vai retirar a informação. Então, técnica de amostragem é qual é o critério que você está utilizando para escolher essa amostra, esse perfil de amostra, essa unidade de análise, né? E depois também, técnica de amostragem se refere à representatividade que essa amostra tem em relação ao que a gente chama de população. Então, para que vocês entendam a amostragem, é muito importante também entender o conceito de população, né? O que é população? População são todos os indivíduos, e eu estou chamando aqui de indivíduo, é como eu já falei, tá? Podem ser empresas, países, bairros, artigos. Então, quando eu digo indivíduos, nesse caso aqui,
São todos os tipos de unidade de análise. Então, população são todos os indivíduos pertencentes àquele universo, tá, do perfil da sua amostra. Então, por exemplo, a minha pesquisa tem por objetivo investigar a percepção de satisfação dos alunos do curso de administração, né? Qual que é a minha população de pesquisa? São todos os alunos do curso de administração da UNB. Por quê? Porque esse é o perfil que eu defini como o meu objetivo de pesquisa para ir lá retirar. Então, essa é a minha população, né? O que seria uma amostra dentro dessa população? É eu falar assim, o meu objetivo é conhecer a percepção de satisfação dos alunos do curso de administração da UNB, então eu vou enviar o questionário para todo mundo, para toda a população, só que vão me responder ali 30% dos alunos. Então, esse 30% é uma amostra da população, tá? Então, por isso que quando a gente fala de amostragem, é muito importante também vocês entenderem o que é população. População são todos os indivíduos que têm aquele mesmo perfil pelo qual a sua pesquisa se interessa, né, em termos de extração de dados, ou seja, de unidade de análise. Então, quando a gente fala de amostragem, é isso que a gente está discutindo. Quando a gente pergunta qual é a técnica de amostragem que essa pesquisa utilizou, nós estamos perguntando essas duas coisas, ou seja, qual é a técnica, o critério que você usou para escolher sua amostra, né? E depois qual que é a representatividade dessa amostra para a sua população, o perfil dela e assim por diante. Então é isso que é técnica de amostragem em pesquisa empírica. Vocês vão ter como opção 3 opções de resposta, né, como técnica de amostragem da pesquisa que for empírica, tá? Então, vocês vão ter lá, quando a pesquisa for empírica e essa variável se aplicar, vocês vão ter a amostragem do tipo censitária, probabilística e não probabilística, tá? O que é cada uma delas? Censitária é como o próprio nome diz, é quando, na verdade, a sua amostragem, né, e aí fica um pouco ambíguo, é quando, na verdade, as pessoas que participam do seu estudo, participam do seu ou do artigo que você está analisando, né, eles representam toda a população. Então, é o que a gente diz, você faz um censo, né? Então, o que é o censo? É adquirir a resposta de todos os indivíduos que compõem aquela população, tá? Então, o que a gente tem, né, em termos de exemplos? Plebiscitos, eleições, pesquisa da disciplina, por exemplo, que vocês responderam aqui, né? E aí, por que, por exemplo, eleições a gente pode considerar um censo, né, geralmente? Porque é assim, pessoal, quando a gente fala que censo é uma pesquisa que tem a resposta de todos os indivíduos da população, esse todos aí, ele é um pouco relativizado, tá? Um pouco, não é muito, mas ele é um pouco. Por exemplo, né, eu tenho ali, sei lá, eu tenho uma população de 100 empresas, né, que eu quero que tenha o perfil da empresa que eu estou pesquisando. Então, minha população é de 100. Se ao invés de 100 participam 98 empresas da minha pesquisa, né, então tem uma população de 100 participaram 98. Só por causa desses dois eu não posso considerar que eu fiz um censo? Na minha avaliação, pode sim. Se considera que aquilo é um censo. Por quê? Porque as duas empresas que ficaram de fora, que não responderam, não puderam participar, a resposta dessas duas empresas não alterariam significativamente o resultado de todo mundo, tá? Então, assim, censo, quando a gente fala, respondeu todos os, né, participaram todos os indivíduos da população, a ideia é que realmente sejam todos, sejam 100%, né? Mas se for assim, 98%, 95%, ou seja, você tem uma esmagadora maioria que participou, né? É óbvio que aqueles seus dados, eles vão sim representar a sua população. E, portanto, você pode dizer que aquilo é um censo, né? Por quê? Porque quem faltou, quem não respondeu, simplesmente colocar aquelas respostas no banco de dados não vai ter uma alteração, o que eu chamo de significativa. Não é que não vai ter alteração, não vai ter alteração significativa. Então, a sua média de satisfação ele vai de 9,8 para 9,82, né? Bom, quer dizer, é um tipo de alteração residual, que você nem considera, tá? Então, quando a gente fala de censo, tomem esse cuidado.
eu recomendo, eu oriento e eu compreendo assim que assim, quando você tem uma esmagadora maioria daquela população, não estou falando 70%, tá? Que é uma grande maioria, que é uma maioria absoluta. 70% eu já acho baixo para falar em censo. Mas assim, você teve 90%, 95%, 98%, eu avalio que isso ainda é um censo. Então, por isso que, por exemplo, eleições, né? Se vocês pegam as eleições, se me falha a memória, o Brasil tem 70 milhões de eleitores, né? A gente, em geral, até por ser obrigatória, né? A gente somando, inclusive, aquelas pessoas que justificam os votos, né? Então, somando todo mundo que votou, todo mundo que anulou, todo mundo que votou em branco, todo mundo que justificou, em geral, nas eleições, pelo menos nesse período que a gente vive no Brasil, a gente tem praticamente um censo ali. Se você soma todo mundo que, de uma certa forma, participou do processo eleitoral, seja votando em branco, nulo, ou justificando, porque a justificativa é falando, olha, não fui votar, mas por causa disso. Né? Você participou do processo eleitoral indiretamente. É uma espécie de censo, porque existe uma esmagadora maioria de pessoas participando daquele processo. Tá? Então, isso é o censo. É quando você atinge ou todo mundo, que é o ideal, ou você tem ali uma margem mínima, né, de pessoas que não, né, ou indivíduos que não participaram, mas ainda assim você pode considerar um censo. Bom, o que é o grande ganho do censo? Né? Por que o censo ele é muito interessante em termos de amostragem e quando você faz uma pesquisa que tem um censo de verdade, é uma pesquisa muito robusta. Né? Porque quando você consulta toda a população, ou pelo menos uma esmagadora maioria dela, você tem muita segurança de que aqueles dados correspondam à realidade que você quer investigar. Né? Porque, afinal de contas, você abordou todo mundo, a não ser que você tenha algum problema de medida. Né? Seu questionário foi muito ruim, as perguntas que foram feitas foram mal escolhidas, mas do ponto de vista da participação das pessoas, quando você tem a resposta de todo mundo ou de uma grande maioria, né, essa é uma pesquisa bastante robusta. Por quê? Porque vai te permitir fazer inferências bem corretas, né, bem atreladas à realidade. Então, por isso que o censo é interessante. Só que o que acontece? Algumas vezes, você precisa representar essa população, né? Então, ou seja, você precisa ter uma segurança para poder fazer uma inferência sobre a população como um todo, só que você não tem condições de fazer um censo propriamente dito. Né? Então, ou seja, você não tem condições de atingir 100% da população que você deseja. Então, veja, é uma situação onde você busca representatividade na amostra, né? Então você quer fazer com que a sua amostra, com os resultados consigam ser extrapolados para a população, só que você não consegue consultar essa população como um todo, ou seja, fazer um censo. E aí, o que se faz? Se faz uma amostragem do tipo probabilística. Né? O que é uma amostragem probabilística? É um cálculo estatístico, né, que vai te falar assim, olha, dessas 1.000 pessoas, ou desses 1.000 indivíduos que compõem a sua população, você pode pegar a resposta de 300 e aí com 95% de chance e uma margem de erro de X para mais e X para menos, você pode assumir que esses 300 representam os 1.000. Então, esse tipo de técnica de amostragem é utilizado nesses casos, quando o pesquisador tem interesse em fazer uma inferência sobre a população, mas ele não tem condições de consultar essa população como um todo. Então, o que ele faz? Ele recorre à estatística, né? E fala, olha, estatística, me dá, eu tenho aqui 1.000 pessoas, né? Eu quero com 95% de chance, porque o 100% seria só com o censo, então é sempre um intervalo de confiança abaixo de 100%. Então, eu quero com 95% de confiança e assumindo que esse resultado pode variar um ponto para mais ou um ponto para menos, eu quero que você me diga quantas pessoas eu posso consultar para poder manter a minha inferência em relação à população. E a estatística vai lá e te dá a resposta. Né? Então, por exemplo, o censo do IBGE é uma técnica assim, né? Por incrível que pareça, chama censo do IBGE, mas o que acontece, pessoal? O IBGE passa na casa dos quase 220 milhões de brasileiros fazendo as perguntas do censo? Né? Não, não. Primeiro que o IBGE ele tem vários tipos, níveis de censo. Tá? Tem um censo do IBGE que é realizado de 10 em 10 anos. Esse é o grande censo do IBGE.
onde, se não me falha a memória, o IBGE entrevista 200 mil pessoas no Brasil e assim por diante. Agora, tem censos que o IBGE faz ano a ano, com um menor número de pessoas, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, esse censo que o IBGE faz ano a ano, né, que para ele, e o IBGE pega esses resultados e fala que são resultados do Brasil, a amostra do IBGE nesses censos de ano a ano gira em torno de 3.500 pessoas, né? Por quê? Porque é o cálculo que o IBGE fez, falou, tem 220 milhões distribuídos em cada um desses estados, né? Quantas pessoas eu preciso entrevistar minimamente para eu conseguir, com base na amostra, fazer inferência sobre o país inteiro. E aí eles fazem, geralmente, um censo com 3.500 pessoas, esse censo anual, né, que é menor. Né? Por quê? Porque eles procedem com uma amostra probabilística que mostra para eles, ó, tem uma chance de 98% dessas 3.500 pessoas representarem os 220 milhões. Né? Desde que, por exemplo, aí começam os critérios que a gente chama de estratificação. Então, por exemplo, se o maior estado é São Paulo, nessa amostra de 3.500 pessoas vai ter que ter uma proporção igual à população de São Paulo representa para o Brasil como um todo. Entende? Vocês, geralmente, a gente está mais acostumado a ver esse tipo de critério de amostragem nas pesquisas eleitorais que são divulgadas nos jornais, né? Então, quando vocês veem lá na Globo ou qualquer outro canal, né, a pessoa falando, o Rodrigo tem 15% de intenção de voto, né? A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e a confiabilidade das respostas é 95%. O que o apresentador está falando ali? Ele está falando quais foram os critérios de amostragem probabilística que estão por detrás daquele resultado. Né? E aí, se vocês verem, por exemplo, essas pesquisas de intenção eleitoral, são pesquisas com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Né? Por quê? Porque o universo de eleitorado é bem menor do que o universo total da população. Então, para o universo total, você precisa de 3.500. Para um universo de 60, 70 milhões, você vai precisar de 1.000, 1.500. Né? Então, isso tudo é calculado. Tá? Então, por isso se chama probabilística, é baseado na ideia de probabilidade. E a gente tem um outro tipo de amostragem, que é a chamada não probabilística, ou amostragem por conveniência. Que é o quê? Que é o tipo de amostragem utilizado quando você não tem interesse em representar a sua população. Né? Então, você não precisa, na sua amostra, ter representatividade para a sua população. Então, você não se preocupa, primeiro, em fazer um censo com todo mundo, e você também não se preocupa em fazer cálculos, preocupado com o tamanho, a quantidade de pessoas. Porque o objetivo da pesquisa não é extrapolar aqueles resultados para a população, é muitas vezes conhecer um universo particular. Né? Então, o que acontece? Eu fui lá, essa mesma pesquisa, mandei o e-mail para todos os alunos do departamento de administração. Me responderam 100. Ok, essa é a minha amostra. Né? Eu não tenho intenção de representar os 1.000. Então, vou trabalhar com esses 100 aqui e vou fazer as minhas inferências com base nesses 100. Né? Então, por isso que a gente fala, é não probabilística, por conveniência. Por que a conveniência? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não tem problema nenhum. Né? Diferentemente quando você faz a probabilística censitária. Quando você faz a probabilística, de 1.000 você precisa de 400. Então, você tem que atingir aquele número. Censitária é a mesma coisa. Dos 1.000, você precisa da participação dos 1.000 também, né? Ou de algo muito próximo disso. Então, você vai correr atrás até chegar nesse número. Na não probabilística, não. Você envia, distribui o questionário para a sua população e a participação é voluntária. Né? A pessoa vai lá, responde. Se você teve 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70% de resposta, tanto faz. Tá? Então, pessoal, resumidamente, esses são os conceitos, tá? De modo bem resumido, esses são os conceitos sobre as técnicas de amostragem. Do ponto de vista da bibliometria que vocês vão fazer na disciplina, né, que é o que é mais importante aqui para nós, vocês podem ficar tranquilos, porque é bem fácil de achar essas informações nos artigos. Tá? Por quê? Porque quando é censo e quando é probabilístico, né, então, ou seja, quando se atinge toda a população, ou se faz uma amostra com base num cálculo estatístico,
sempre vai ser informado. Tá? Sempre vai ser informado. Então, essas são informações de censo e de amostragem probabilística que sempre vão estar presentes nos artigos que usam isso, essas amostragens. Tá? E o não probabilístico, em geral, nada é dito. Então, aqui é como outras variáveis, vocês vão mais por exclusão. Então, se o artigo não falou que é censitário ou se não falou que é probabilístico, é porque é não probabilístico. Tá? Então, esse é o principal macete. Com essa dica, vocês conseguem tranquilamente responder e acertar, né, essa opção na planilha. Censo probabilístico ou probabilístico sempre vai ser dito. Não probabilístico não vai ser dito. Né? Então, se eu não achei nada sobre os outros dois, é porque é o terceiro, é o não probabilístico. Vamos dar uma olhada aqui em dois artigos para a gente fazer aqueles exercícios, né, de simulação. Então, deixa eu abrir aqui um artigo para vocês, né? E eu queria aqui que vocês classificassem esse artigo aqui para mim no que diz respeito à técnica de amostragem, né? Deem uma olhada nesse artigo e digam para mim, a técnica de amostragem é censitária, ela é probabilística ou ela é não probabilística, tá? Ou ainda uma quarta opção, ou faltam informações para a gente poder inferir com base só no resumo. Precisamos ir para o método, né? O que vocês acham? Qual que é a técnica de amostragem dessa pesquisa, pessoal? O critério de escolha foi de censo, né? Foi probabilístico, foi não probabilístico, ou vocês acham que a gente precisa de mais informações que vão estar lá no meio do texto? Precisa de mais informações, né? Então é isso mesmo. Então, no geral, esse é um resumo que não está bem escrito, tá? Tanto que vocês podem ver que ele está bem pequenininho, né? E ele está, além de pequeno, não é nenhum problema. Se fosse um pequeno bem resumido, até melhor. Mas, além de pequeno, está faltando informações aqui sobre método, né? Vejo que já praticamente na segunda frase o autor já está falando de resultados, né? Agora vejam, é isso que eu quero que vocês comecem a desenvolver, pessoal. Tá? E eu venho falando isso aqui desde o começo da aula. Vocês precisam captar outras características como um modo de deduzir a resposta que vocês precisam. Então, lembram-se o que eu estou falando, né? Já desde a primeira aula que a gente fala. Quando a pesquisa é quali, essa é uma informação muito importante para nós. Ou quanti, né? Quando o autor informa que a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque a partir dela nós podemos deduzir outras 3, 4 respostas, com certeza. Né? Então vejam, sempre que é qualitativa, vai ser uma pesquisa o quê? Descritiva. Né? E se eu tenho que uma amostragem probabilística é uma amostragem baseada em estatística, ou seja, em dados que são quantitativos, só pelo fato do autor ter informado para mim que a pesquisa é quali, eu já posso com certeza excluir da resposta a amostragem probabilística. Por quê? Porque é a técnica de amostragem apoiada em dados quantitativos. Entende? Porque é uma técnica de amostragem que vai se apoiar em estatística, em cálculo, e, assim, e isso transformaria a pesquisa em quant. Então, se ele já está falando que a pesquisa é quali, com certeza eu já posso afirmar que ela não é probabilística. E aí eu já tenho 2 opções. Em vez de 3 opções de resposta, eu passo a ficar com 2. Eu posso ou ter um censo, ou eu posso ter uma amostragem não probabilística. E eu vou dizer para vocês, entre essas 2 opções, 99% de chance de ser não probabilística.
Por quê? Porque, em geral, pesquisa qualitativa, pessoal, ela não visa extrapolar os resultados para a população. Ela não visa amostras representativas, né? Quem faz pesquisa quali está interessado em realidades particulares, entende? Então, como eu falei, é claro que isso demanda de vocês mais conhecimento, mais estudo e mais prática. Mas vocês podem fazer isso, vocês têm capacidade para isso, é o que eu venho chamando a atenção desde o início da disciplina. Peguem os artigos, né, pratiquem as variáveis que a gente já aprendeu, como forma de vocês entrarem em contato justamente com esses macetes. Que eu já falei, né? Não adianta, pessoal, esse tipo de técnica bibliométrica, tal, só aula com slide e mesmo exercícios práticos, como os que a gente faz aqui, que é a mesma coisa de análise, né? Não vão levar vocês para uma excelência de prática bibliométrica. A excelência só vem com a prática, porque ali você vai conhecer as exceções, as regras, as respostas que são possíveis, como que eu posso derivar uma resposta a partir de outra, e assim por diante. Então, realmente, o resumo é inconclusivo, tá? Mas se a gente vê que ela é qualitativa, a gente já tem um grau de resposta bem alto. Vamos descer lá no método e ver o que os autores falam aqui no método, né? Então, aqui ele fala, ó, os indivíduos e os casos foram selecionados pelo critério de conveniência, né? Então, entenderam? Então, esse é os macetes que vocês têm que começar a pegar. Ela já falou que é quali. Pô, se é quali e isso está correto, é porque ela é descritiva. Se ela é quali descritiva, é porque muito provavelmente a amostragem vai ser de conveniência, porque esse é o tipo de perfil de pesquisa que não quer extrapolar os resultados para a população, né? Então, para que vocês se atentem, né, e vejam aí, e pratiquem, peguem os artigos e assim por diante. E essa aqui, pessoal, vendo o resumo dessa pesquisa, né? Que tipo de amostragem a gente pode deduzir que ela tem? Uma amostragem que é um censo, pega todo mundo, uma amostragem que é probabilística, então calcula uma amostra confiável para eu usar, uma amostragem não probabilística, ou a gente não pode concluir. O que vocês acham? Probabilística, né? O Ramon disse aqui, né? É um bom chute, né? E é um chute acertado. Por que eu digo que é chute? Porque assim, a gente não tem nenhum indicador concreto para que a gente consiga concluir que ela é probabilística, no resumo. Nós temos alguns elementos para sugerir, pensar que ela seja probabilística, mas com base nesse resumo é difícil concluir. Então, assim, sua resposta foi correta, é isso mesmo. Mas a gente vai olhar ali na frente, né? Por que a gente pode falar que não é um censo, né? Isso sim o resumo permite, sempre indo por exclusão. Porque a amostra é de 518 sujeitos vinculados a empresas do setor público e privado em São Paulo. Então, sabendo que esse é o perfil da amostra, eu tenho certeza que em São Paulo tem mais de 518 pessoas com esse perfil, né? Aí você falou pelo nível de confiabilidade, né? Só que aqui eu acho que ele está falando sobre o nível de confiabilidade de outras coisas e não da amostra, né? Mas, de todo modo, foi uma boa inferência, né? De todo modo, foi uma boa inferência. Mas a gente sabe o quê? Com certeza que não foi um censo, porque ele só consultou 518 pessoas que têm esse perfil, sendo que a gente sabe que tem muito mais gente dentro dessa população. Então, sobra aqui, para nós, ou não probabilística ou probabilística. E aí, descendo lá
no método, né, que aqui seria o correto a se fazer, o que a gente vai ver aqui na amostra? Vejam aqui, ó, toda a descrição de como que ele fez essa amostragem probabilística, né? Então, ele mostra aqui, olha, eu calculei, né, eu pedi ali para o teste, falei, ó, teste, eu vou, por exemplo, vejam que interessante, ó, o teste dele considera que essa população é infinita. Por que isso? Porque ele não conhece a população, né? Então, a população de interesse desse estudo são pessoas que estão vinculadas a empresas públicas e privadas em São Paulo. Quantas pessoas existem com esse perfil em São Paulo? Não sei. Bom, se eu não sei, estatisticamente, então, eu vou considerar que ela é infinita. Então, eu vou colocar isso lá no meu teste estatístico. Existe um cálculo, uma equação para fazer isso, né? Então, considerando que a minha população é infinita, considerando que eu quero 95,5% de confiabilidade, isso aqui é a mesma coisa que vocês veem na pesquisa eleitoral, o cara do jornal falando, 95% de lá. Então, considerando que a minha população é infinita, eu quero 95% de confiabilidade e uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. Quantas pessoas eu preciso responder? E aí o teste estatístico foi lá e respondeu, ó, eu preciso participar 400 pessoas, né? Então, considerando esses critérios, fale com 400 pessoas que você vai ter uma representatividade com esses critérios, 95%, 5 para mais, 5 para menos, né? E aí, o que eles fizeram? Acabaram conseguindo entrevistar 518, que é uma amostra até melhor, né? E, portanto, reduz o erro. Então, ao invés de 5%, foi para 4% para mais ou para menos. De todo modo, lembrem-se, é o que eu falei, do ponto de vista da bibliometria, sempre vai ser informado. Então, como eu falei, probabilístico e censitário sempre vai ser informado, né? Ou vai falar participaram todo mundo, todos os estudantes, e quando é probabilístico é mais fácil ainda, porque vai ter uma seçãozinha pequena ali no artigo demonstrando todos os critérios estatísticos que foram utilizados para chegar naquela amostra, tá? Então, sempre vai ser dito. Bom, vamos falar de perfil amostral, né? E perfil amostral, pessoal, é uma variável realmente assim bem aplicada, bem prática, né? Porque não existe uma base conceitual, científica, teórica nessa variável aqui na disciplina, como existem as outras, tá? Por quê? Porque essa foi uma pergunta, uma variável que eu mesmo inventei, eu mesmo coloquei na planilha, né? Baseado na seguinte curiosidade. Bom, a gente está num curso de administração, mas e aí? Quem são os sujeitos, né, investigados pelas pesquisas em administração? São executivos, são gestores, são funcionários, né? Então, é uma variável, como eu falei, prática, aplicada. Não tem nenhuma definição conceitual em torno delas ou filosófica, tá? Elas são autoexplicativas. Vocês só precisam se atentar para duas coisas aqui relativas a essa variável de perfil amostral. Primeiro, o que é cada uma dessas coisas? Né? Ou qual que é a definição que a gente vai entender como cada uma dessas coisas, tá? Então, o que são os executivos? Os executivos são, né, aquelas pessoas que estão ali no topo da pirâmide da gestão da empresa, né? Então, o que a gente chama ali na administração de nível estratégico, né? Então são os altos executivos da empresa, da organização pública, que seja, né? Então vocês vão encontrar isso nos artigos como presidente, acionista, proprietário, CEO, presidente do conselho deliberativo, e assim por diante, né? Então são os executivos, as pessoas que pensam completamente a empresa, né? Os altos executivos. O que são os gestores? Aqui é como a própria administração fala, os gestores são aquelas pessoas que pegam o que é definido no nível executivo, transformam em metas, processos e tal, e passa para o pessoal do nível operacional, né? Então, são aquelas pessoas que estão ali, que a gente chama no meio da pirâmide, né? Então, vocês vão ver isso, gestores nomeados de diretor, superintendente, gerente, supervisor, coordenador, chefe, e assim por diante. Então, todas essas nomenclaturas são de pessoas que estão em nível de gestores, tá? E funcionários são pessoas que não têm cargo de gestão, né? Então, simples assim. Então, é claro, a gente pensa que gestores e executivos também são funcionários, né? Do ponto de vista de serem empregados daquela empresa, daquela organização.
Mas aqui o sentido de funcionário é de cargo, tá? Então, ou seja, são pessoas que não mandam em ninguém, né? Não são gestores, não tem ninguém abaixo deles, né? Então, portanto, são aquelas pessoas que vão estar ali no nível operacional da empresa. Vocês vão ver isso, né, com o nome de analista, técnico, auxiliar, assistente, estagiário, trainee e assim por diante. São níveis de cargos de funcionários. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é essa, tá? O que é cada uma dessas coisas, e como eu falei, é simples, é autoexplicativo, não tem base científica, tal, é uma base prática aplicada, né, e assim por diante. Primeira coisa é essa. Segunda coisa importante, vocês notarem a particularidade que existe nessa variável, pessoal, que é o seguinte: vejam que aqui, executivos, gestores e funcionários, esse é um tipo de amostra que tem duas características específicas, que nem sempre vão se repetir em todos os artigos, né? Então, quais são essas duas características? Primeiro, quando a gente fala executivo, gestor e funcionário, nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas, não tem para onde fugir. Tudo isso aqui se refere a pessoas. Isso aqui também se refere a pessoas que são internas à empresa, né? E o que acontece? Vocês vão encontrar várias pesquisas que, ao invés de pessoas, por exemplo, tem como amostra países, né? Empresas, cidades, bairros, ações, artigos. E vocês também vão encontrar pesquisas que, mesmo que usem como amostra pessoas, são pessoas externas à empresa. Então, por exemplo, consumidor, né? Pesquisa de marketing, né? Percepção de preço, você faz com quem? Com o gestor executivo da sua empresa? Não, percepção de preço você faz com o consumidor do seu produto, né? Estudantes, né? Então, vocês vão encontrar pesquisas que não usam pessoas ou às vezes usam pessoas, mas são pessoas externas. Nesses casos, pessoal, se atentem, porque a resposta para essa variável precisa ser não se aplica. Tá? Então, está aí a planilha com um comentário aberto, né? Então, para perfil amostral que vocês tiverem unidades, indivíduos, que eu vou chamar de indivíduos na amostra, tá? Que são não pessoas, né, não humanos, seja empresas, ações, artigos, ou que mesmo que sejam humanos, sejam externos, né, consumidor, estudante, o que quer que seja, professor, né, vocês vão marcar não se aplica. Por quê? Porque essa variável vai sempre não se aplicar nesses casos. Se a amostra é de empresa, não tem sentido você ficar falando executivos, né? Se a amostra é de países, não tem sentido você marcar aquilo ali como gestor, né? Se a amostra é de consumidor, não tem sentido você marcar ali como funcionário, tá? Então, se atentem para essas duas particularidades dessa variável, tá? Então, primeiro, elas são sempre pessoas e internas. Se for algum perfil diferente disso, vocês vão marcar não se aplica, tá? Então, se atentem a isso, porque é um macete relativo aí à planilha, tá? A variável de perfil amostral. Vamos olhar aqui alguns exemplos, e aí é como eu falei, pessoal, é bem simples, tá? Isso sempre, sempre, independente. Qual que é a facilidade aqui? Por que é simples? Isso sempre, sempre vai ser dito em todos os artigos, independentemente da área, do tema, do objeto, do objetivo, e assim por diante. Por quê? Porque a amostra, quando a pesquisa é empírica, portanto, ela tem uma amostra, a descrição da amostra é parte fundamental do artigo, seja ele qual for, tá? Então, sempre vai ser dito qual é a amostra e o perfil amostral, sempre, sempre, tá? Então, essa é a facilidade. Vocês sempre vão ter facilidade de identificar a descrição ali do perfil da amostra. Deem uma olhada nesse resumo e digam para mim qual que é o perfil amostral dessa pesquisa, né? Gestores executivos, funcionários e tem também o misto, né? Mas a gente não vai ter nenhum exemplo de misto aqui. Qual que é o perfil amostral desse artigo, pessoal?
Funcionários, né? Funcionários. Então, está escrito aqui, ó, realizado com 10 analistas de sistemas, né? Então, isso é um perfil de funcionário, tá vendo? Então, é como eu falei, é só vocês conseguirem entender a definição aplicada que cada uma das variáveis vai ter, né? Ou seja, qual que é o nome que qualquer uma daquelas variáveis vai ali assumir. No caso aqui, analista, a gente já sabe que é funcionário. E esse aqui, pessoal? Qual que é o perfil amostral desse artigo? Gestores, né? Então, tá fácil, porque tá dito ali, esse aqui tá dito inclusive no título, né? Então, só para vocês exercitarem e verem os nomes, as aplicações, as nomenclaturas, porque do ponto de vista de encontrar a informação, ela sempre vai estar disponível, tá? Sempre. E esse aqui, pessoal? Gestores executivos ou funcionários? Funcionários, né? Ele fala aqui, ó, demitiu 382 funcionários e 22 desses foram entrevistados. É, então, como eu disse, é tranquilo de se achar, desde que vocês consigam compreender, né, e praticar, principalmente, encontrar essas informações. Feito isso, vocês não vão ter dificuldade. Tá? Pessoal, e é isso. Né? Então, por hoje a gente termina, né? Então, aprendizado aí, né? A aula sobre mais essas duas variáveis, né? Amostragem e perfil amostral. Avançamos mais duas na planilha e, pelo menos, assim, da minha exposição, da minha parte, é isso. Né? Então, para a gente ir para o final, abro aí a palavra para vocês, né? Eventualmente tirarem dúvidas, fazerem perguntas, enfim. Eu vi ali na área de trabalho que o senhor tem um blog, é sobre conteúdos relacionados à disciplina também? Eu tenho um blog, deixa eu ver que nem, não sei que blog que eu tenho. Qual blog? Você viu na minha área de trabalho? Não, na verdade foi no navegador mesmo, no fixado como favorito. Aí eu queria saber Ah, se era sim. relacionado. Tá, não, aquele é um blog que é porque eu passei por um processo em 2003, em 2014, eu tive uma lesão no nervo da perna, que eu perdi o movimento do pé, sabe? Jogando futebol. E aí, esse é uma lesão considerada bem grave, né? Rara, praticamente ainda não era estudada no Brasil, né? Quase todos os médicos falaram que eu ia perder o movimento do pé direito, que tinha que operar, e a operação tinha um prognóstico muito ruim. E acabou que, graças a Deus, eu nem precisei operar e hoje eu me recuperei totalmente, né? E aí, depois de todo esse susto, eu escrevi um blog que na verdade, não é nem um blog, é só um post que eu fiz contando toda a minha experiência, o que eu fiz, tal, 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 e eu nem permito comentário, é só para permitir, é só para que outras pessoas que estão na minha situação tenham um conteúdo que eu não tive, né, quando eu passei por esse problema. Então, não é algo relacionado à disciplina, tá, Rafael? Ah, sim, não, tudo bem então, obrigado. Mas, se vocês souberem de alguém que tem alguma lesão em nervo periférico, né, podem me perguntar aí, porque eu vou ter o maior prazer de compartilhar aí o material. Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma consideração? Eu acredito que por enquanto não, pessoal. Tá.
Tá legal. Assim, para não dizer que eu não tenho blog, até, puxa, você vê como é uma coisa que eu nem uso, tá? Mas o departamento fez um blog nosso lá em 2011, tá? Então, até eu lembrei isso agora na minha conta do Blogger, tem esse post que eu fiz e tá lá sem comentário, sem nada, eu nem consulto mais. E eu também tenho um blog do departamento, tá? Mas, assim, é uma coisa que eu não alimento, não atualizo, tá? É tudo coisa que já está no meu lado. Só para a nota de rodapé que eu lembrei aí, porque se você entrar lá no blog e ver esse outro blogger que eu tenho, que é o outro blog que eu tenho, que é o da administração, eu também vou ter ele lá. Mas, pessoal, então acho que é isso, né? Uma boa noite para vocês, tá? Um bom fim de semana, boa semana, e a gente se encontra na próxima parte, tá bom? Ok, professor, obrigado e boa noite. Tchau, tchau.